Bem, neste vídeo nós vamos trabalhar com um texto do Gladstone Chaves de Mello, do livro Iniciação à Filologia e à Linguística Portuguesa. Tá? Então, é um texto do Gladstone Chaves de Mello, em que ele vai trabalhar com a formação das línguas românicas. O meu texto, do meu livro, ele está todo sublinhado. Eu gosto muito desse livro, desse texto, porque ele vai explicar de forma bem clara a diferenciação entre as línguas românicas, tá? Então, ele começa assim: chamam-se línguas românicas, neolatinas, novilatinas ou simplesmente latinas os diversos idiomas que representam continuações históricas do latim. Então, a rigor, não é exato dizer que tais línguas provêm ou descendem do latim, senão que elas são o latim nos seus diversos aspectos atuais. Sim, porque nunca houve um momento na história dos povos romanizados em que tivesse acabado o latim e começado um dos romances. Sempre houve continuidade linguística. Então, vejam só, nós não podemos dizer que a língua portuguesa provém ou descende do latim. Na verdade, as línguas neolatinas, elas são continuações históricas do latim, Elas são o latim nos seus diversos aspectos atuais. Então, sempre houve continuidade linguística, Gladstone Chaves de Mello vai dizer que nunca houve um momento em que deixou-se de se falar o latim para se começar a falar o português. Sempre houve continuidade linguística. Então, nunca digam, vocês não devem dizer que o português provém do latim. Na verdade, é o próprio latim transformado, modificado com o passar do tempo. Então, qualquer língua neolatina, ela não provém do latim. Ela é uma continuidade linguística do latim, tá? Então, esse parágrafo é muito importante. Entender que as línguas neolatinas, elas não provêm do latim, mas elas são, na verdade, continuações históricas do latim, tá? Continuando. Cumpre também ressaltar que esse latim de que as línguas românicas são continuação histórica tem aspecto bastante diverso daquela língua polida e requintada que se deveria aprender nos ginásios e colégios, aquela língua de Cícero, Virgílio, Horácio, Catulo, etc. O latim, ponto de partida dos idiomas românicos, é o latim vulgar, ou, por melhor nome, latim coloquial, isto é, a língua viva do povo romano e dos povos romanizados, língua instrumento de comunicação diária com finalidades práticas e imediatas. Então, essa língua, que é continuação histórica, na verdade, aqui, as línguas neolatinas, elas são continuações históricas do latim vulgar, e não do latim clássico, a língua dos livros, dos eruditos. Então, a língua latina que vai dar continuidade às línguas, que vai continuar nas línguas neolatinas, é o latim vulgar. E vulgar, esse termo, não tem a acepção que nós temos hoje da palavra vulgar, do que seja uma coisa vulgar. Quando se denomina latim de vulgar, está se tomando a ideia, está se levando em consideração a ideia de latim coloquial, ou seja, a língua do povo, a língua falada no dia a dia, tá? É bem de ver que tal latim não se mostrava absolutamente uniforme por toda parte, em todas as camadas sociais, do mesmo modo que a linguagem coloquial do Rio de Janeiro não é inteiramente igual à do Ceará e à de Minas. Então, esse latim vulgar, latim coloquial, ele não era igual, uno, em todas as partes, da península lá, onde se falava, da Península Itálica, onde se falava, então, o latim, tá? Do mesmo modo que dentro da Guanabara,
uma pessoa, né, um malandro não usa a linguagem de um professor universitário ou de um balconista que atende senhoras. Então, a língua, como nós já vimos nos primeiros vídeos do nosso curso, ela sofre alterações não só com o passar do tempo, né? Ela também sofre alterações dentro de uma região, dentro de uma comunidade, né, em relação à classe social, né? Ela sofre diferentes variações. Então, apesar das diferenças locais e sociais, havia na fala romana um denominador comum, um conjunto de características próprias que distinguiam qualquer aspecto da fala corrente da língua estilizada dos poetas e prosistas maiores. Como explicar, no entanto, que esse latim coloquial, bastante uno, né, até o terceiro século da era cristã, se tem alterado por modos tão diversos que hoje é impossível a um português entender, sem prévio estudo e prática, um francês ou um romeno? Em outras palavras, quais as causas da diferenciação acentuada e divergente do latim vulgar e da formação das línguas românicas? Então, vejam só, por mais, se a gente for pensar hoje na língua portuguesa, por mais que a língua portuguesa tenha diferenças de uma região para outra, dentro de uma classe social para outra, em relação a uma classe social para outra, existe um denominador comum que faz com que as pessoas se comuniquem, que as pessoas entendam umas às outras, né? Da mesma forma, em relação a esse latim vulgar. Mesmo apresentando diferenças, né, em relação a um lugar em relação ao outro, numa forma de uma pessoa falar em relação à outra, existia um denominador comum. Agora, a questão que eu coloco para vocês, e aí o que o Gladstone vai explicar, então, o que faz? Quais são as causas da diferenciação acentuada e divergente do latim vulgar e da formação das línguas românicas? Em outras palavras, se o francês, o italiano, o romeno e outras línguas, espanhol, são continuações históricas de uma mesma língua, ou seja, do mesmo latim vulgar, por que, por exemplo, um português não entende um francês sem um prévio estudo? Por que um português não fala espanhol sem um prévio estudo? Por que não entendemos o italiano sem um prévio estudo? Se todas essas línguas são continuações históricas da mesma língua latina, do mesmo latim vulgar, né? Então, quais as causas da diferenciação acentuada e divergente do latim vulgar e da formação das línguas românicas? E aí, o Gladstone Chaves de Mello vai colocar 3 principais fatores que trabalharam de certo, né, para produzir esse resultado que nós temos hoje, línguas diferentes, né? Ele vai citar a diferenciação cronológica, a diversidade de substrato ou diferenciação etnológica, e a terceira, a quebra da unidade política e cultural do Império Romano. Então, são essas 3 as causas que explicam a diferenciação entre as línguas neolatinas. Vamos explicar cada uma delas. A primeira, o latim, originariamente, é uma pobre língua, tosca e rude, pobre língua no sentido de ser uma língua popular, né, comum, né, falada numa pequena região do Lácio, na Itália, onde mais tarde se ergueu a cidade de Roma. Rigorosamente, é a língua romana. Sua área primitiva, né, intestava com a de outras línguas, algumas da mesma família e parecidas. Com a expansão de Roma, foi o povo latino pondo-se em contato com outros idiomas, o osco ao sul do Lácio, o umbro ao nordeste, o messápio ao sudeste, o etrusco ao norte, o ligúrico ao noroeste, dialetos célticos na Alta Itália, o grego no sul da península e na Sicília. Da mesma forma que hoje acontece com o português, da mesma forma que o português, nas regiões de fronteira, tem contato com outras línguas, a mesma coisa acontecia com o latim em Roma. Os povos que foram sendo sujeitados politicamente a Roma acabaram por esquecer a própria língua e admitir o latim. Ora, como a expansão de Roma não se deu da noite para o dia, compreende-se facilmente que as primeiras regiões romanizadas receberam um latim antigo, de aspecto bem mais arcaico do que se estabeleceu nas últimas.
Entre a conquista da Sardenha e da Dácia, mediaram 4 séculos, então são 400 anos. Nesse tempo, o próprio latim se alterou por natural evolução, de modo que a língua imposta pelos vencedores não é absolutamente a mesma por toda a parte. Então, a expansão do Império Romano durou muitos séculos, né? Então, obviamente, a língua, o latim que era levado, né, para uma determinada região num tempo, não era mais o latim vulgar que era levado para uma outra região 100 anos depois, porque a língua ela não é estática, ela sofre modificações pelo uso que os falantes fazem dela, né? Então, ela sofre alterações com o passar do tempo. Então, obviamente, esse latim vulgar, né, as regiões todas do Império não foram conquistadas no mesmo ano, no mesmo século, né? Foram séculos e séculos de colonização, de romanização. Então, o latim que era levado para uma região já não era mais o mesmo latim 100 anos depois que estava sendo levado para uma outra região, nem a população era mais a mesma, né? Então, a primeira causa dessa diferenciação, né, entre as línguas neolatinas é essa questão cronológica, essa diferenciação cronológica, tendo em vista que o latim que foi levado para uma região não era mais o mesmo latim que era levado 200 anos depois para uma outra região, tá? Continuando a leitura. Continuemos. Imaginemos uma ilha deserta colonizada por portugueses no século XVI e outra ilha também desabitada, descoberta e povoada pela mesma gente do século XX. É claro que a primeira ilha, tendo recebido a língua no estágio mais antigo, apresentaria hoje um aspecto linguístico diverso, ainda que pela imigração constante ela se fosse integrando na evolução do idioma no território originário. Observam os linguistas que só a diferenciação cronológica não seria suficiente para explicar a extrema dialetação do latim vulgar e a formação dos romances, tá? Então, a primeira causa é essa diferenciação cronológica, tá? Mas os linguistas também chegaram à conclusão de que só essa causa é insuficiente para explicar por que as línguas neolatinas são tão diferentes entre si, tá? Então, a diferente antiguidade do latim nos diversos países pode explicar diferenças dentro das línguas românicas, não, porém, a diferença mesma de tais línguas entre si. E aí, então, entra a segunda causa, né? Que é a questão de que quando o latim foi introduzido, foi levado para as diferentes regiões, essas regiões eram habitadas por outros povos que também já falavam uma determinada língua. Então, esse latim que foi levado para as diferentes regiões, ele entrou em contato com uma língua diferente. Então, porque as regiões eram habitadas por povos diferentes. Então, a influência que o latim recebeu numa determinada região não é a mesma influência que ele recebeu numa outra região, né? Então, vamos ver a leitura aqui do texto. Imposto pela conquista aos povos vencidos, e não apenas pela força da dominação política, senão que também pela sua superioridade, por assim dizer, intrínseca, uma vez que era instrumento de uma cultura mais elevada, o latim entrou a ser falado por indivíduos que tinham antes outra língua materna, mas que abandonaram para usarem a língua do vencedor. Aí é aquela questão, né, que nós já vimos lá no início do nosso curso, da relação de substrato, superestrato e adstrato, né? Quando um povo abandona a própria língua para falar a língua do povo dominador. Ora, é claro que tais indivíduos trouxeram para a nova língua marca dos seus anteriores hábitos linguísticos, ou seja, um sotaque peculiar. É claro também que tal sotaque era diverso em cada povo, de acordo com o tipo de sua língua anterior. Esta língua primeira é que chamada de substrato pelos linguistas. Então, as línguas já existentes, né, do povo que foi colonizado, era chamada de substrato.
esse povo abandona a própria língua para falar a língua do povo dominador. No caso aqui, eles abandonam a própria língua para falar o latim. Só que nós vimos também nas nossas primeiras aulas que ninguém abandona uma língua da noite para o dia, deixa de falar a própria língua para falar essa língua do dominador no dia seguinte. É uma questão de aprendizado, né? Então, obviamente, a língua encontrada nesse lugar, ela vai influenciar a língua do dominador, né? É uma influência de substrato, né? Então, podemos imaginar como se terá passado a coisa por comparação com fenômenos atuais. Um francês, um italiano, um polonês, um inglês, um alemão, estabelecidos no Brasil, não falam português do mesmo modo. Cada qual tem seu sotaque, ou seja, cada um imprime no português as marcas dos seus antigos hábitos linguísticos. Suponhamos agora todo um povo ou comunidade a falar uma língua estrangeira com sotaque. E compreenderemos que tal sotaque será muito mais resistente e mais difícil de se desfazer. É óbvio que nas gerações seguintes a língua vai sendo desempenhada cada vez menos mal. Por quê? Desempenhada cada vez menos mal, não aqui num critério subjetivo, tá? No critério que nas línguas, a partir do momento que um povo ele é dominado e ele passa a falar a língua do povo dominador, né? As gerações antigas, elas vão falar essa nova língua com seus antigos sotaques. Agora, as novas gerações, provavelmente, elas só vão aprender essa nova língua, né? A língua do povo dominador. E, obviamente, se elas só vão aprender essa língua do povo dominador, elas já não vão mais falar essa língua do povo dominador com os antigos hábitos linguísticos, no caso dos seus antepassados, com o sotaque da antiga língua, né? Que possivelmente muitos desses novos falantes nem vão aprender a língua dos seus antepassados, né? Aprenderão apenas a língua agora vigente, a língua do povo dominador, tá? Então, é óbvio que nas gerações seguintes a língua vai sendo desempenhada cada vez menos mal, nesse sentido, porque as novas gerações vão aprender só a língua do povo dominador. Porque agora não há aquisição de nova língua, mas é óbvio também que alguns defeitos iniciais persistem. Defeito no sentido assim, algumas influências da língua materna, né, da língua antiga. Alguns defeitos iniciais persistem que surgem no subterrâneo certas tendências veladas e divergências prontas para expansão logo que a situação for favorável. Assim, no nosso caso, se terão formado diversos dialetos do latim nas Gálias, na Espanha, na Dalmácia. Dialetos que, no entanto, não puderam realizar livremente suas tendências embrionárias, porque trabalhavam em sentido contrário a uma poderosa força, a força centrípeta, a unidade política e cultural do império. Então, vejam só, atuam sobre uma determinada língua forças centrípetas e forças centrífugas. Forças centrífugas são as forças que tendem à dialetação, como, por exemplo, os estrangeirismos, a questão dos empréstimos, né? O próprio uso que o falante faz da língua, né? São forças centrífugas, né? Agora, forças centrípetas. A força centrípeta, por exemplo, são as forças que tendem a manter a união do idioma, a coesão do idioma. Então, por exemplo, a unidade política e econômica de um determinado lugar, o fato da língua ser ensinada nas escolas, as gramáticas, né, elas tendem a frear essas alterações. Se pensarmos hoje na língua portuguesa, age sobre a língua portuguesa forças centrífugas que tendem à dialetação e forças centrípetas. Então, na língua portuguesa, por exemplo, de forças centrífugas, por exemplo, nós temos o caso, os empréstimos estrangeiros, né? O contato do português com outras línguas. Agora, de forças centrípetas, na língua portuguesa hoje, nós temos o português como a língua oficial do Brasil, a unidade econômica do país, a questão do português ser a língua oficial ensinada nas escolas,
as gramáticas, né? A língua portuguesa é a língua das repartições públicas, dos documentos oficiais. Então, são forças que tendem à coesão, a manter uma certa estabilidade, né? A manter uma unidade linguística, tá? Sobre o latim, né, que foi levado para as diferentes regiões do Império Romano, atuaram também forças centrífugas e forças centrípetas. A unidade, por exemplo, do Império Romano, né, a coesão do Império Romano, agiu como uma força centrípeta sobre o latim. No momento em que o latim passava a ser a língua obrigatória, a língua das repartições oficiais, a língua que era ensinada nas escolas, né? A língua de algumas gramáticas, né? A partir do momento que ocorre a quebra do Império Romano, né? Outras forças passaram a atuar sobre a língua, como, por exemplo, as influências estrangeiras, né? A língua deixa de ser o latim deixa de ser a língua oficial, né? Então, automaticamente, ela vai sofrendo mais alterações. Bem, então até agora nós vimos duas causas para a diferenciação entre as línguas neolatinas. A primeira que nós vimos é a questão da diferenciação cronológica, que o latim que era levado para uma região não era mais o mesmo que era levado 100, 200 anos depois para outra região, tá? Porque as conquistas não aconteceram no mesmo ano, na mesma década, no mesmo século. A segunda causa é a questão da diferença dos substratos, porque quando o latim era levado para as diferentes regiões do Império, essas regiões já eram habitadas por outros povos que também falavam uma determinada língua. Então, essas línguas também influenciavam o latim. E, por último, tá? Nós temos também a questão da quebra da unidade política, né, do Império Romano, que é a terceira causa que o Gladstone vai falar. Gladstone Chaves de Mello vai explicar. Mantinha-se, portanto, em grande parte do Império, a língua latina, dialetada sim, obviamente, né? Mas como hoje acontece também com o português, é uma língua dialetada, mas tem uma unidade. Porém, mais ou menos a mesma por toda parte. Atuavam constantemente em todas as regiões forças centrífugas, fatores de divergência assentadas uma na diferenciação cronológica no estabelecimento do latim, nascidas outras nas diferenças de substrato. Então, por exemplo, a diferenciação cronológica e a diferenciação de substrato são forças centrífugas que vão propiciar a dialetação. Enquanto os diversos povos de língua latina se sentiam integrados na civilização, na civilização romana, se sentiam politicamente ligados à metrópole, essa consciência de solidariedade sustentava a unidade da língua e reprimia a expansão das tendências dialetais. Porém, sobrevindo a queda do Império, desaparecidas as escolas, então as escolas elas atuam como forças centrípetas, né? Desaparecidas as escolas, desbancadas as elites prestigiosas, numa palavra, destruídas as forças centrípetas, cada um dos dialetos do latim ficou entregue à sua própria sorte e pôde desenvolver livremente as suas tendências peculiares. Então, a partir do momento que essas forças centrípetas elas cessam, né, o latim fica entregue à própria sorte, fica entregue, fica propício, né, à dialetação. Acrescente-se a isso o seguinte, e aqui entramos na segunda fase. Os diversos povos bárbaros, que falavam quase todos dialetos germânicos, acabaram por adotar o latim nas regiões invadidas. Compreende-se que cada um de tais povos falou os diversos dialetos latinos a seu modo, imprimindo neles os sinais dos seus anteriores hábitos linguísticos, não havendo agora forças de unificação que fossem desfazendo, nas gerações sucessivas, os defeitos iniciais de aquisição. É a influência de superestrato. Com o correr do tempo, entre o quinto e o sétimo século da nossa era, as diversas modalidades regionais do latim se foram diferenciando cada vez mais e livremente, segundo as suas tendências originais próprias e segundo as modificações introduzidas pelos novos superestratos bárbaros.
e assim surgiram os diversos romances, mais tarde, línguas romanas. Então, aqui nós temos, nessa segunda fase, a influência do superestrato, né? E depois nós também vamos ter também as influências dos adstratos, tá? Bem, chegamos ao final de mais uma aula, tá? O Gladstone Chaves de Mello, ao final, ele coloca aqui um resumo, né, do capítulo. Língua românica, neolatinas, novilatinas ou latinas são os diversos aspectos que o latim tomou através do tempo nas várias regiões após a queda do Império e a constituição das nações modernas. Não foi o latim clássico, o latim literário e artificial que se transformou, mas o latim vulgar ou coloquial, língua viva falada pelo povo romano e povos romanizados, latim que apresentava modalidades regionais e cambiantes sociais nas várias províncias e nas diversas classes. Então, nós dizemos que as línguas neolatinas são continuações históricas do latim vulgar. 3 causas principais contribuíram para a profunda alteração da língua de Roma. A primeira, diferenciação cronológica na implantação do latim, diferenciação de substrato, ou seja, influências diversas das línguas pré-existentes nas regiões romanizadas, e a quebra da unidade política e cultural, decorrente da destruição do Império, o que fez com que cada dialeto ficasse livre de realizar suas tendências diversionistas. Sobre tudo isso, as influências de superestrato. Cada povo bárbaro, adotando o latim, falou a sua moda. Então, o superestrato é a influência da língua do povo dominador, enquanto que no substrato, a influência da língua do povo dominado. No superestrato, a influência do povo dominador, né? Então, aqui, sobre tudo isso, as influências do superestrato, cada povo bárbaro, adotando o latim, falou a sua moda, imprimindo nele muitos dos seus anteriores hábitos linguísticos. Esquematizando, libertação e multiplicação de fatores de divergência e desaparecimento das forças unificadoras, ou seja, das forças centrípetas, né? Assim surgiram inúmeros romances, continuados alguns em línguas românicas. Então, as línguas românicas ou neolatinas são continuações históricas do latim vulgar. Depois, então, vocês façam a leitura do texto com calma, né? Porque esse texto é muito importante, ele vai falar de forma bem clara na diferenciação dessas línguas românicas, né? Ele vai falar, então, de 3 fatores principais que levaram a essas diferenças nas línguas neolatinas, também chamadas de línguas românicas.